Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Dom Gork Poder Pessoal. Neste vídeo vou abordar um conhecimento transformador, o mundo fascinante do transurfing. Estou muito feliz por estar aqui com você hoje. Vamos explorar juntos como podemos gerenciar nossa realidade de forma consciente e intencional. Esse vídeo é uma oportunidade para repensarmos a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor e vamos descobrir que, no fundo, somos co-criadores da nossa própria existência. Vou apresentar os fundamentos e aplicações práticas do transurfing, demonstrando como essa técnica pode ser usada para transformar a realidade pessoal de forma consciente e intencional, conforme os ensinamentos de Vadim Zeland. Portanto, hoje vamos desvendar os conceitos fundamentais do transurfing, conforme apresentados no livro Transurfing em 78 dias. Vamos entender como nossos pensamentos, intenções e emoções são capazes de moldar a nossa realidade, e assim, aprender a escolher a linha de vida que realmente desejamos. Esse método vai além de simples pensamentos positivos. Ele nos convida a uma transformação profunda, onde assumimos a responsabilidade e o poder de criar a realidade que queremos viver. Meu nome é Dom Gork, numerólogo, hipnoterapeuta, consultor de empresas, pesquisador e estudante apaixonado da lei da atração, física quântica e terapias energéticas. Agora, vamos mergulhar no conteúdo deste tema com uma breve apresentação do livro Transurfing em 78 dias Transurfing em 78 dias é um livro que propõe uma abordagem inovadora para a transformação da realidade. Escrito por Vadim Zeland, é diferente dos métodos convencionais de desenvolvimento pessoal, pois o transurfing apresenta um sistema completo que combina elementos da física quântica, da espiritualidade e da psicologia, oferecendo uma nova perspectiva sobre como criar e viver a realidade que desejamos. No cerne do livro está a ideia de que a nossa realidade não é algo fixo e predeterminado, mas sim um campo dinâmico de possibilidades, onde cada escolha, intenção e pensamento pode influenciar o rumo dos acontecimentos. Ao longo de 78 dias, o autor conduz o leitor por uma jornada de autoconhecimento e prática consciente, ensinando a sintonizar as intenções pessoais com o que ele chama de espaço das variantes, um conceito que ilustra a existência simultânea de todas as possibilidades de vida. Os ensinamentos do transurfing são extremamente relevantes para quem busca transformar a realidade porque oferecem ferramentas práticas para romper com padrões limitantes e se libertar das influências negativas, como os pêndulos, energias coletivas que desestabilizam o nosso equilíbrio. Ao compreender e aplicar esses princípios, o leitor passa a perceber que pode escolher e direcionar sua vida de maneira consciente, superando barreiras e criando um ambiente propício ao sucesso, à harmonia e à realização pessoal. Em resumo, Transurfing em 78 dias não é apenas um livro, mas um convite para assumir o controle da própria existência, enxergando a vida como um processo contínuo de criação e transformação. Seus ensinamentos servem como um guia prático para todos que desejam se libertar de condicionamentos e explorar o potencial infinito de escolhas que está disponível a cada um de nós. Sobre o surgimento do transurfing e seu autor, é importante conhecermos um pouco sobre quem criou esse método. Vadim Zeland é um autor russo que, com sua formação em física quântica, conseguiu integrar conceitos científicos, espirituais e psicológicos para formular o transurfing. Ele percebeu que, apesar de vivermos em um mundo repleto de informações e métodos de autoconhecimento, muitos desses ensinamentos não ofereciam uma prática efetiva para a criação consciente da realidade. É um autor russo que ganhou notoriedade internacional por meio de sua série de livros intitulada Transurfing, que apresenta uma abordagem inovadora para a criação consciente da realidade. Existem poucos dados oficiais e muitos detalhes de sua vida pessoal permaneçam envoltos em mistério, mas alguns pontos são geralmente aceitos sobre sua trajetória. Vadim Zeland é oriundo da Rússia. Sua nacionalidade e os aspectos culturais de sua formação influenciam a maneira única com que ele integra conceitos da física, da espiritualidade e do esoterismo em seus ensinamentos. Embora não haja informações detalhadas sobre sua formação acadêmica, nota-se uma clara influência dos princípios da física quântica e do pensamento sistêmico em sua obra. Essa combinação sugere que ele teve contato, de algum modo, com áreas do conhecimento científico e filosófico, o que o inspirou a desenvolver o conceito de transurfing. Ele é mais conhecido por sua série Transurfing, que inclui obras como Transurfing em 78 dias, entre outros títulos.
Nesses livros, ele apresenta ideias que desafiam a visão tradicional da realidade, propondo que o universo é um campo infinito de possibilidades, o espaço das variantes, e que, por meio da consciência e da intenção, é possível deslizar para a linha de vida desejada. Seus ensinamentos enfatizam a importância de reduzir a tensão e a importância que atribuímos aos acontecimentos, o que, segundo ele, libera a energia necessária para manifestar nossos desejos de forma mais harmoniosa. Os escritos de Vadim Zeland se destacam por uma linguagem que, embora acessível, é profunda e instigante. Ele combina conceitos complexos de maneira prática, possibilitando que leitores de diferentes níveis de conhecimento possam aplicar os princípios do Transurfing em suas vidas. Essa abordagem prática é uma das razões pelas quais sua obra conquistou um público global interessado em autoconhecimento e transformação pessoal. Uma das características mais intrigantes sobre Vadim Zeland é o mistério que cerca sua biografia. Poucos detalhes sobre sua vida pessoal são divulgados, o que contribui para a criação de uma aura enigmática em torno de sua figura. Esse mistério, de certa forma, reforça o fascínio pelos seus ensinamentos, fazendo com que muitos leitores sintam que estão tendo acesso a conhecimentos profundos e quase secretos sobre a natureza da realidade. Em resumo, apesar de não termos uma biografia completa e detalhada de Vadim Zeland, o que se sabe é que ele é um pensador e autor que, ao combinar elementos da ciência e da espiritualidade, propôs um método único de transformação pessoal. Seus ensinamentos continuam a inspirar e transformar a vida de pessoas ao redor do mundo, convidando-as a enxergar a realidade como um campo dinâmico e repleto de possibilidades. Vivemos em uma época em que o desenvolvimento pessoal e a busca por uma vida mais significativa estão em alta. As abordagens tradicionais muitas vezes não respondiam à nossa necessidade de transformar efetivamente a nossa realidade. Foi justamente nesse cenário que o Transurfing surgiu, propondo um método prático e inovador, onde entendemos que a realidade não é algo fixo ou imposto, mas sim algo que podemos escolher e direcionar através das nossas intenções e atitudes. Agora vamos mergulhar nos conceitos fundamentais do Transurfing. O primeiro fundamento que vamos tratar diz que a realidade é reflexo da consciência. Segundo Zeland, a realidade funciona como um espelho. Isso significa que o que você pensa, sente e intenciona é refletido de volta para você. Imagine que seus pensamentos e emoções são como raios de luz, eles iluminam a sua experiência e, da mesma forma, a sua realidade reflete essa luz. Se você se concentra em pensamentos negativos ou limitantes, é provável que experimente resultados que confirmem essas crenças. Mas se você direcionar sua consciência para aquilo que deseja, estará abrindo espaço para que a realidade se alinhe com esses desejos. Em resumo, a qualidade da sua percepção é determinante para a qualidade da sua vida. O princípio a realidade como reflexo da consciência é uma das bases centrais do Transurfing, e ao mesmo tempo, um convite para repensar como percebemos e interagimos com o mundo à nossa volta. Esse conceito sugere que o universo, com todas as suas manifestações, não é algo externo, fixo ou independente de nós, mas sim um espelho que reflete o estado interno da nossa consciência. Em outras palavras, o que experimentamos no mundo exterior é, em grande medida, um reflexo dos nossos pensamentos, crenças, emoções e intenções. Pense na realidade como um espelho. Quando você olha para um espelho, o que você vê é a sua própria imagem, uma cópia, que reflete cada detalhe do seu estado naquele momento. Assim também acontece com a realidade. Ela reflete a sua energia interna. Se você está envolto em pensamentos de medo, dúvida ou preocupação, tende a perceber o mundo como um lugar cheio de obstáculos e limitações. Por outro lado, se sua consciência está focada na confiança, na criatividade e na abertura para as possibilidades, o ambiente ao seu redor se manifesta de maneira mais favorável e alinhada com essas vibrações. O segundo fundamento vê a consciência como filtro da experiência. Nossa percepção do mundo não é neutra, ela é filtrada pela nossa consciência. Isso significa que nossas crenças, valores e experiências moldam a forma como interpretamos os acontecimentos. Cada pensamento ou emoção gera uma frequência vibratória que, de certa forma, configura a realidade que vivenciamos. Dessa forma, a realidade se torna uma projeção da nossa mente, onde cada elemento é refletido de acordo com o estado interno que mantemos. Se você acredita que é merecedor de sucesso e felicidade, por exemplo, essa crença passa a atuar como um imã,
atraindo circunstâncias e oportunidades que correspondem a essa visão. O terceiro fundamento destaca o papel das intenções e das emoções. No Transurfing, enfatiza-se que não basta apenas pensar positivo. É essencial alinhar as intenções e as emoções para que a realidade se transforme de maneira coerente. A consciência não é apenas um repositório de pensamentos, mas também um campo de intenções e sentimentos que interagem com o universo. Quando você se conecta profundamente com desejo ou intenção, essa energia se irradia para fora e influencia o espelho da realidade, provocando mudanças que, embora possam parecer sutis a princípio, se intensificam com o tempo. O quarto fundamento aborda a dinâmica de criação da realidade. A ideia de que a realidade é o reflexo da consciência implica que somos, em essência, co-criadores do nosso destino. Essa visão nos empodera, pois passa a nos mostrar que podemos alterar nossa experiência de vida ao modificar o nosso estado interno. Não se trata de negar as circunstâncias externas ou fingir que tudo está bem, mas sim de reconhecer que, ao transformarmos nossos pensamentos e emoções, mudamos a forma como interagimos com o mundo. Por exemplo, se você substitui o medo pela confiança, notará que situações anteriormente encaradas como ameaçadoras passam a revelar oportunidades de crescimento e aprendizado. Já o quinto fundamento trata das implicações práticas e transformadoras. Entender que a realidade é um reflexo da consciência tem profundas implicações práticas na vida cotidiana, quais sejam: primeiro, autoconhecimento. Ao se observar e questionar seus pensamentos e emoções, você passa a ter um papel ativo na construção da sua realidade. Esse processo de autoconhecimento é essencial para identificar padrões limitantes e substituí-los por atitudes que promovam o bem-estar. Segundo, responsabilidade pessoal. Esse princípio reforça que somos responsáveis pela nossa experiência de vida. Ao assumir a autoria dos nossos pensamentos e sentimentos, reconhecemos o poder que temos para transformar as situações e criar realidades mais alinhadas com nossos desejos. Terceiro, transformação interna. A mudança começa de dentro para fora. Pequenas mudanças na forma como você pensa ou sente podem ter um efeito cascata, alterando significativamente a sua experiência de mundo, o que muitos chamam de efeito borboleta. Cada pequena decisão consciente contribui para um quadro maior de transformação pessoal. Em síntese, o conceito de a realidade como reflexo da consciência nos convida a enxergar o mundo com outros olhos. Ele nos lembra que não somos meros espectadores passivos de um universo imutável, mas sim participantes ativos que moldam a sua própria experiência. Ao entender e praticar esse princípio, você pode começar a notar como pequenas mudanças internas se refletem em grandes transformações na sua vida. Essa percepção abre caminho para uma abordagem mais consciente e intencional, onde cada pensamento e emoção se tornam ferramentas poderosas na arte de criar a realidade desejada. Abraçar essa visão é, acima de tudo, um ato de empoderamento e amor próprio, pois ao reconhecer seu papel na cocriação da vida, você se liberta das limitações impostas por crenças antigas e abre espaço para um futuro cheio de possibilidades. Outro conceito basilar do Transurfing é o espaço das variantes. Imagine que existe um campo infinito onde todas as possibilidades e linhas de vida já estão disponíveis. De acordo com o Transurfing, o que fazemos é, de certa forma, escolher em qual dessas linhas queremos viver. Quando definimos uma intenção clara, é como se estivéssemos sintonizando uma frequência específica, deslizando para uma realidade que já existe, mas que estava aguardando ser acessada por nós. Essa ideia nos mostra que não estamos presos a um único destino. Na verdade, temos a liberdade de escolher o caminho que mais ressoa com nossos desejos. O espaço das variantes é um dos pilares do Transurfing e pode ser encarado como uma espécie de campo quântico onde residem todas as possibilidades, todos os cenários e todas as linhas de vida que poderíamos viver. Imagine um vasto universo de possibilidades, onde cada pensamento, cada intenção e cada emoção criam uma frequência única. Nesse campo, tudo já existe, independentemente de ainda termos ou não sintonizado aquela frequência. Essa é a ideia central. Não estamos presos a um destino pré-determinado, mas sim diante de um leque infinito de opções que estão disponíveis para nós a qualquer momento. A realidade como um campo de possibilidades. No modelo do Transurfing, a realidade não é algo fixo ou estático. Ela é dinâmica e fluida, assim como um campo de energia onde todas as possibilidades coexistem. Quando dizemos que tudo já existe,
Não queremos dizer que cada detalhe está rigidamente definido, mas sim que cada potencial, cada variante de realidade, está presente nesse espaço. Esse conceito nos liberta da ideia de que somos vítimas de circunstâncias ou de um destino imutável, mostrando que temos o poder de escolher e direcionar nossas experiências. O papel das intenções na escolha da variante. Dentro desse vasto campo, nossas intenções funcionam como uma espécie de chave de sintonia. Ao definirmos uma intenção clara e específica, estamos, de certa forma, escolhendo a linha de vida que desejamos experimentar. É como sintonizar uma estação de rádio. Há muitas estações disponíveis, mas aquela que você escolhe ouvir é determinada pela frequência que você estabelece. Da mesma forma, ao concentrar sua atenção e reduzir a importância emocional de situações que possam gerar resistência, você se alinha com a variante de realidade que mais ressoa com seus desejos. Esse processo é fluido e contínuo, e a cada momento, ao revisitar suas intenções, você tem a oportunidade de ajustar a sintonia para se aproximar ainda mais do cenário desejado. Liberdade e responsabilidade na criação da realidade. Um aspecto transformador do conceito do espaço das variantes é a compreensão de que temos total liberdade para escolher nossa realidade. Essa liberdade, contudo, vem acompanhada de uma responsabilidade. A de reconhecer que nossos pensamentos, emoções e ações influenciam diretamente qual variante se manifesta em nossa vida. Ao entender que todas as possibilidades já estão presentes, percebemos que o poder de transformação está em nossas mãos. Esse conhecimento nos encoraja a abandonar a passividade e a abraçar um papel ativo na criação de nosso destino, trabalhando com consciência para evitar a influência de fatores externos que possam nos desviar do caminho escolhido. A dinâmica do deslizar para uma nova realidade. No Transurfing, a ideia de deslizar para outra variante de realidade é fundamental. Esse deslizar não é algo que acontece de forma abrupta ou mística, mas sim um processo natural de alinhamento entre a sua intenção e a energia que permeia o espaço das variantes. Quando você mantém uma postura de neutralidade emocional e reduz a importância dos obstáculos, cria um fluxo harmonioso que permite que a sua intenção se materialize. Essa dinâmica pode ser comparada à água que flui sem resistência, encontrando seu caminho de menor esforço. Quanto mais você consegue liberar tensões e apegos, mais facilmente poderá transitar para a linha de vida que deseja viver. Implicações práticas na vida diária. Compreender o espaço das variantes nos convida a repensar nossas atitudes cotidianas. Cada escolha, por menor que pareça, está inserida nesse campo infinito de possibilidades. Ao adotar uma postura consciente, você passa a ver as situações sob uma nova luz, não como destinos imutáveis, mas como oportunidades de escolha e transformação. Essa perspectiva prática reforça a ideia de que a vida não é um conjunto de eventos aleatórios, mas um processo contínuo de sintonização com as possibilidades que já existem. Ao praticar o desapego e a redução da importância, você se torna mais apto a identificar quais variáveis estão realmente alinhadas com seus objetivos e a agir de maneira que favoreça a manifestação da realidade desejada. O espaço das variantes na física quântica e na espiritualidade. Embora o Transurfing não seja uma ciência exata, muitos de seus conceitos dialogam com ideias presentes na física quântica e na espiritualidade. A ideia de que todos os estados possíveis existem simultaneamente remete ao princípio quântico da superposição, onde partículas podem ocupar diferentes estados ao mesmo tempo, até que uma observação as define. Do ponto de vista espiritual, essa visão se alinha com a crença de que o universo é uma rede de energias interconectadas, onde cada pensamento ou intenção tem o poder de influenciar a realidade. Essa intersecção entre ciência e espiritualidade enriquece a proposta do Transurfing, fornecendo uma base para a prática que é, ao mesmo tempo, racional e intuitiva. Em resumo, o conceito de espaço das variantes nos convida a reconhecer que a realidade é um campo dinâmico de possibilidades, onde cada escolha e intenção tem um papel fundamental na criação do que vivenciamos. Ao internalizar essa ideia, percebemos que somos os arquitetos do nosso destino, com a capacidade de deslizar para a variante de vida que mais desejamos. Essa compreensão não só empodera, mas também nos incentiva a viver com mais consciência e autenticidade, aproveitando a liberdade de criar uma realidade que esteja em harmonia com nossos desejos mais profundos. Um dos pilares do Transurfing é a noção de redução da importância. Muitas vezes,
Damos um peso exagerado a situações, relacionamentos ou resultados, o que gera uma espécie de tensão desnecessária. Essa tensão pode atrapalhar o fluxo natural das coisas e criar o que Zeland chama de pendulums, energias coletivas que desviam nossa atenção e nos impedem de seguir nosso caminho. Ao praticar o desapego, ou seja, ao reduzir a importância que atribuímos a esses eventos, liberamos nossa energia para fluir de forma mais leve e eficaz. Essa neutralidade é essencial para que possamos alinhar nossos pensamentos e intenções com a realidade que queremos criar. Portanto, quando falamos em transurfing, um dos conceitos que mais chamam a atenção, e que também podem causar um certo desconforto, é o dos pêndulos. Esses pêndulos são, na verdade, estruturas energéticas e coletivas que se formam quando muitas pessoas investem suas emoções, pensamentos e atitudes em uma mesma direção ou ideia. Pense neles como entidades que se alimentam da atenção e da energia emocional das pessoas. Imagine um pêndulo de um relógio. Ele oscila de um lado para o outro, mantendo um movimento contínuo, quase que automático. No contexto do transurfing, os pêndulos funcionam de maneira semelhante. Eles se estabelecem quando um grupo de pessoas se une em torno de uma ideia, crença ou emoção comum. Essa união de energia gera uma espécie de campo vibracional que começa a influenciar o comportamento e as escolhas de todos os envolvidos. O ponto crucial aqui é que os pêndulos não são entidades físicas ou seres independentes. Eles existem enquanto são alimentados pela atenção e pela energia das pessoas. Os pêndulos surgem de situações em que há identificação excessiva e apego emocional a certas ideias, ideologias, modismos ou até mesmo relacionamentos. Quando muitas pessoas se conectam intensamente a uma causa ou tendência, criam uma espécie de corrente energética que pode se comportar de forma autônoma. Essa corrente, ou pêndulo, passa a ter o poder de puxar outras pessoas para dentro do seu movimento, muitas vezes levando-as a agir de maneira que nem sempre é consciente ou benéfica para elas. Por exemplo, pense em uma moda passageira, em um fervor político ou mesmo em uma crise coletiva de pânico. Em cada uma dessas situações, você pode identificar a presença de um pêndulo, que se forma quando as emoções e as ideias se combinam e ganham força a partir da participação coletiva. O grande problema dos pêndulos é que, quando nos deixamos levar por eles, perdemos um pouco do nosso poder de escolha. Ao nos envolvermos emocionalmente e de forma desmedida com essas energias coletivas, corremos o risco de abrir mão da nossa individualidade. Isso acontece porque os pêndulos têm a capacidade de influenciar nossa forma de pensar, de agir e, consequentemente, de criar a nossa realidade. Por exemplo, se você se identifica demasiadamente com uma determinada opinião política ou tendência cultural, pode acabar tomando decisões que não refletem verdadeiramente os seus desejos e intenções pessoais. Nesse caso, você estará deixando que um pêndulo, que nada mais é do que um campo energético coletivo, dite o rumo da sua vida, ao invés de você assumir a responsabilidade de criar a sua própria trajetória. A boa notícia é que, no transurfing, existe uma maneira de lidar com os pêndulos: a neutralidade. Quando você se torna consciente da existência desses pêndulos, passa a perceber que pode optar por não alimentá-los. Isso significa reduzir a importância que você atribui a certas ideias ou situações, e assim, evitar que elas captem a sua energia. Manter uma postura de desapego é essencial. Ao observar os pêndulos sem se identificar emocionalmente com eles, você consegue manter o seu centro e a sua autonomia. É como ficar parado no meio de um balanço. Se você não se deixar levar pela oscilação, o movimento dos outros não vai te afetar. Em resumo, os pêndulos são estruturas coletivas que se alimentam das nossas emoções e pensamentos. Eles podem se manifestar em diversas áreas da nossa vida, desde ideologias até comportamentos sociais, e têm o potencial de nos desviar do nosso verdadeiro caminho. Reconhecer a sua presença e entender como eles funcionam é o primeiro passo para retomar o controle sobre a sua energia. Ao praticar a neutralidade e reduzir o apego emocional, você consegue impedir que esses pêndulos influenciem suas decisões, permitindo que a sua verdadeira intenção e liberdade se mantenham intactas. Ao absorver essa compreensão, você se torna mais apto a criar a sua própria realidade, livre das influências externas que podem distorcer seus desejos e objetivos. Lembre-se, o poder de transformar sua vida está na sua capacidade de escolher conscientemente onde investir a sua energia. No transurfing,
A redução da importância é um princípio fundamental que nos ensina a diminuir a carga emocional que atribuímos a situações, pessoas ou resultados. Essa prática consiste em reconhecer que, quanto mais energia e importância damos a algo, maior é a probabilidade de gerarmos tensões e interferências que podem, na verdade, atrapalhar a manifestação de nossos desejos. Em outras palavras, quando carregamos o peso excessivo de expectativas ou medos, acabamos criando barreiras que bloqueiam o fluxo natural das possibilidades. Imagine que você está tentando atrair algo para sua vida, seja sucesso, um relacionamento ou uma oportunidade. Se você atribuir um valor exagerado a esse objetivo, a tensão gerada acaba se tornando um obstáculo. Essa tensão é como um peso extra que desvia a energia de forma negativa, criando resistência e, muitas vezes, sabotando o próprio processo de criação da realidade desejada. Ao praticar a redução da importância, você se permite ver as situações com mais leveza, abrindo espaço para que a energia flua naturalmente e de forma harmoniosa. O efeito borboleta é uma metáfora poderosa para ilustrar como pequenas mudanças podem ter um impacto profundo e transformador na nossa realidade. Assim como o bater das asas de uma borboleta pode, em teoria, desencadear uma série de eventos que resultam em um grande fenômeno climático, pequenas alterações na forma como atribuímos importância aos acontecimentos podem gerar mudanças exponenciais em nossas vidas. Ao reduzir a importância, você se liberta do ciclo de tensão e preocupação constante. Essa leveza permite que sua energia se mova com mais liberdade, facilitando a manifestação dos seus desejos. Uma pequena mudança de perspectiva, como deixar de lado um medo exagerado ou uma expectativa irreal, pode desencadear uma reação em cadeia. Essa reação pode se transformar em grandes oportunidades e realizações, mesmo que a mudança inicial pareça insignificante. Quando você pratica a redução da importância, alinha-se com o fluxo natural do universo. Em vez de lutar contra circunstâncias com muita força e tensão, você passa a trabalhar com elas, permitindo que o ambiente responda de forma mais favorável às suas intenções. Aplicações práticas no dia a dia. Reavaliação de metas e expectativas. Ao definir objetivos, pergunte-se: estou dando um peso excessivo a esse resultado? Tente reformular suas intenções de forma que elas se tornem claras, mas sem gerar uma carga emocional que possa criar resistência. Desapego emocional. Quando se deparar com situações desafiadoras, pratique o desapego. Reconheça que cada evento é apenas uma parte de um processo maior e que não é necessário atribuir a ele uma importância exagerada. Essa postura ajuda a manter a calma e a clareza. Observação dos pensamentos. Esteja atento aos seus pensamentos e emoções. Sempre que notar que está investindo muita energia em algo negativo, faça uma pausa e redirecione sua atenção para aspectos mais positivos e neutros da situação. Pequenas mudanças, grandes impactos. Lembre-se de que, assim como o efeito borboleta, pequenas alterações na sua maneira de pensar podem desencadear transformações significativas. Experimente ajustar a sua perspectiva e observe como as situações ao seu redor começam a se transformar. A redução da importância aliada ao efeito borboleta nos mostra que a transformação da nossa realidade não depende de grandes esforços ou de ações extraordinárias, mas sim de pequenas mudanças na forma como encaramos a vida. Ao liberar a tensão e o peso emocional que colocamos em determinadas situações, abrimos caminho para que a energia flua de forma mais natural e eficiente. Essa prática nos convida a confiar no processo e a perceber que, muitas vezes, menos é mais. Ao abraçar essa leveza, você se torna capaz de criar um ambiente interno e externo que favorece a manifestação dos seus desejos, transformando pequenas ações em grandes resultados. Agora, vamos usar algumas analogias e metáforas para tornar esse mecanismo mais palpável. O peso nas costas. Imagine que você carrega uma mochila pesada todos os dias. Essa mochila representa a importância excessiva que você atribui a certas situações. Quanto mais pesada a mochila, mais difícil fica caminhar e aproveitar a paisagem. Ao reduzir a importância, ou seja, ao esvaziar um pouco essa mochila, você se torna mais leve, capaz de se mover com mais facilidade e de forma mais fluida, aproveitando melhor cada passo da jornada. O bater das asas da borboleta. Pense no efeito borboleta, onde o simples bater de asas de uma borboleta pode, teoricamente,
iniciar uma cadeia de eventos que resulta em mudanças significativas, como a formação de um furacão. Aqui, a pequena ação de reduzir a importância funciona como bater de asas. Uma mudança sutil na forma como você encara os desafios pode desencadear transformações profundas em sua realidade. É a ideia de que pequenas atitudes, quando somadas, podem ter um impacto enorme. A corda de um violão. Imagine uma corda de violão afinada. Se você apertar demais a corda, ela fica tensa e, quando tocada, o som pode sair distorcido ou até mesmo a corda pode quebrar. Essa tensão representa a importância exagerada que damos a certas situações. Quando você afrouxa um pouco essa tensão, ou seja, reduz a importância, a corda toca uma nota mais pura e harmoniosa. Assim também acontece com sua vida. Menos tensão permite que as coisas fluam de maneira mais natural e eficaz. A folha ao vento. Pense em uma folha que, ao ser solta, flutua suavemente ao vento. Se a folha estiver presa ou carregada de peso, ela não se moverá com a leveza do vento. Reduzir a importância é como permitir que essa folha seja carregada pelo vento sem amarras, deixando-a seguir o fluxo natural da corrente de ar. Da mesma forma, ao liberar a carga emocional que pesamos em determinadas situações, permitimos que a vida flua com mais liberdade e graça. O balão de gás. Imagine um balão cheio de gás. Se você começar a apertar o balão, ele vai se contrair, e a pressão interna pode até causar uma explosão se for demais. Agora, se você soltar um pouco dessa pressão, o balão se expande de maneira equilibrada e controlada. Reduzir a importância é como soltar um pouco do ar excessivo. Você evita a pressão excessiva que pode distorcer ou até bloquear a manifestação do que você deseja, permitindo que o processo ocorra de forma suave e harmoniosa. Cada uma dessas analogias ilustra como pequenas mudanças na maneira como lidamos com nossos pensamentos e emoções podem gerar um efeito cascata, o famoso efeito borboleta, resultando em grandes transformações na nossa vida. Ao praticar a redução da importância, você está, essencialmente, removendo barreiras e abrindo espaço para que a energia flua livremente, permitindo que pequenas ações se transformem em grandes resultados. Acredito que apresentamos os principais conceitos e fundamentos do Transurfing. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se assim foi, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas acessem este valioso conhecimento. Muito obrigado por ficar comigo até agora, e vamos em seguida trazer vídeos específicos para cada dia da jornada de 78 dias com o Transurfing. Um forte abraço, até o próximo vídeo.